Olá, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Não coloque expectativa no homem. Pastor Paulo Júnior, um servo de Deus ou um fariseu? Vamos à reflexão? Eu escolhi a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão alguma, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, a palavra que diz que não veio tentação alguma sobre nós, mas que antes veio também o escape, para que pudéssemos suportar. E está bem nítido aqui a palavra de Deus. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Vamos ver o vídeo? Depois faremos aqui as minhas considerações. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei, ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra, e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. Bom, irmãos, eu só peguei um pedacinho do vídeo para que nós pudéssemos ter um entendimento aqui e pudéssemos falar a respeito do pastor Paulo Júnior. Irmãos, a palavra de Deus aqui, ela é notória. No versículo 12, ela diz:
Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Paulo Júnior, ele não seguiu as determinações das Escrituras Sagradas. Ele brincou, ele satirizou, fez chocota, tentou por várias vezes ridicularizar a instituição Congregação Cristã no Brasil. Por outro lado, no momento em que ninguém ouvia, esqueceu-se que os olhos de Deus, ninguém se esconde. Pois a palavra de Deus diz, mesmo que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Salmos 139, versículo 11 a 12. Essa é uma palavra gloriosa, irmãos. Ninguém esconde aquilo que faz por trás. Fomos criados e gerados pelo Senhor para andar e prosseguir, e nunca ficar parado ou caído. Estar caído é um estado de derrota, sim, visível de uma postura de perda. O apóstolo Paulo, ele fala-nos e fala com a igreja sobre o cuidado que os cristãos devem tomar para que não caiam. Se cairmos, ainda assim é possível levantar, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio, ele tropeçará no mal. Provérbios 24, está escrito lá no verso 16. A Bíblia, irmãos, ela fala também sobre aqueles em querendo ficar ricos, cai na tentação. Está em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9. Por causa da prostituição, no deserto, caíram 23 mil em Israel. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Paulo Júnior, ele veio a público, como vimos nesse vídeo, dizer que pecou por não ter seguido o que a Bíblia manda. E não foi algo que iniciou-se agora. Isso já vem de longos tempos. Porém, só agora é que veio tudo à tona. Ele encobriu isso desde o princípio de seu ministério nessa igreja. Irmãos, ninguém brinca com a palavra de Deus. Hoje, Deus está colocando mais a nudez espiritual, mostrando a hipocrisia e a falta de veracidade, de verdade em seguir as doutrinas que por muitas vezes em seus vídeos tentou depreciar. Mas a justiça de Deus, ela não falha. Todos aqueles que tentam contra os servos de Deus não prosperam e não vão prosperar, porque são do mal. Por isso, irmãos, não coloque a expectativa em homens. Não coloque a expectativa em homens algum. Saíram da congregação dizendo que lá não tem evangelho? Eu te pergunto, é esse o evangelho que vocês que saíram da congregação querem seguir a esse pastor? Homens que, além de adorar João Calvino, se debruçam em pesar a mão, em pesar mandamentos a um ponto de humilhar os seus fiéis. Nós já vimos isso nos tempos de Jesus. Os fariseus, que faziam de tudo para incriminar Jesus, e os discípulos, impondo julgos pesadíssimos aos judeus. Pastor Paulo Júnior, na verdade, ele se caracteriza como um fariseu disfarçado de servo de Deus. Nós, irmãos, na congregação cristã, nós servimos a Deus dentro da igreja, dentro da congregação, e seguimos os mandamentos paulinos. Porém, a igreja não nos humilha, não temos nenhuma mão pesada sobre nós. Conhecemos os mandamentos de Jesus, advindo de Jesus pelo apóstolo Paulo, os seguimos por amor à sua obra, a obra de Deus. Ao contrário de Paulo Júnior, que não tinha preparo espiritual,
e se achava como um maioral, conforme ele mesmo confessa nesse vídeo. Tratava os seus membros a mão de ferro. A obra de Deus, irmãos, ela é manifestada pelo amor. Nada pode ser obrigado. Paulo Júnior, ele feriu o sentimento até mesmo de seus familiares. Tudo porque achou que a obra de Deus tinha que ser moldada ao seu egocentrismo, do jeito que ele queria. A vontade de Deus é que nós nos permanecemos em pé e que os nossos inimigos caiam. Assim diz os Salmos 91, no versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quiseram nos diminuir, ofuscar a obra de Deus realizada pela congregação. Mas que isso sirva de alerta para todos os opositores. E para todos nós também, irmãos. Sim, é preciso ser vigilante, é preciso orar, é preciso ser prudente. E muitos irmãos deixaram a congregação para seguir Paulo Júnior. Estar de pé é sinal de vitória, de honra, de bênção. Por isso, Satanás, ele não vai parar por aí. Ele vai tentar de tudo, irmão, para derrubar você também. Devemos estar cada vez mais firmes em nossa fé, no nosso Senhor, e não dar ouvido aos opositores, porque sempre teremos vitória sobre estes. E por quê, irmãos? Porque estamos sob a luz do Evangelho. Irmãos, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Te aguardo no próximo vídeo, no qual iremos discorrer da pregação do irmão, se eu não me engano, é o Salvador Bueno, porque eu estava trabalhando e não tive tempo de acompanhar, mas eu vou verificar direitinho e vamos discorrer desse vídeo. Por isso, veja se o sininho está aí selecionado e fiquem atentos, ok? Assim que eu terminar esse trabalho, já vou colocar na plataforma. A paz de Deus e que o amor de Cristo e a sua misericórdia esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares.